Fala pessoal, hoje vamos conversar sobre minerais. Antes de começarem a assistir o vídeo, eu peço para que vocês se inscrevam no canal e deixem o like para eu estar trazendo mais conteúdo desse tipo aqui para vocês. Vamos para a aula. Fala pessoal, eu espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos ter aqui uma aula introdutória sobre minerais. Nós vamos falar sobre o que são minerais, sobre a origem desses minerais e ainda vamos dar uma introdução sobre a identificação desses minerais, sobre algumas propriedades físicas e morfológicas que nós utilizamos para identificar esses minerais. O que são minerais? Os minerais são compostos químicos, ou seja, eles são formados a partir dos elementos químicos que nós conhecemos de lá da tabela periódica, como silício, oxigênio, o carbono. A formação dos minerais se dá de forma natural, ou seja, não há a presença de um ser humano envolvido. Ele é formado espontaneamente na natureza. E ele é formado na natureza através de processos inorgânicos, o que significa dizer que os minerais são formados a partir de processos inorgânicos. Sejam esses processos inorgânicos aqui no nosso planeta, o planeta Terra, ou através de corpos extraterrestres. Dizer que eles são formados por processos inorgânicos significa que não há a presença de um ser biogênico na formação dos minerais. O que é que isso significa? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A pérola. A pérola não pode ser considerada um mineral porque a formação da pérola se dá através da presença de um ser biogênico, que é a ostra. A pérola é formada dentro da ostra. Então, há a presença de um ser biológico. Logo, a pérola não pode ser considerada um mineral por conta disso. Os minerais, em sua maioria, são sólidos, com a exceção do mercúrio. Alguns autores consideram o mercúrio, substância líquida, como um mineral, mas, por via de regra, os minerais são sólidos. A origem do mineral. A origem dos minerais, como eu já havia falado antes, é algo muito interessante, porque aqui no nosso planeta a gente pode ter minerais que foram formados aqui mesmo, dentro do nosso planeta, ou também minerais que foram trazidos através de corpos extraterrestres. Entretanto, para a formação dos minerais, para que se dê origem a um mineral, nós precisamos de dois elementos: os ingredientes químicos, que são os elementos químicos, como eu já havia falado, a exemplo, o silício, enxofre, oxigênio, carbono, e condições físicas favoráveis para que se forme os minerais. Quais condições são essas? Pressão e temperatura. Algo muito importante para a gente ressaltar aqui é que os minerais que são formados no interior da Terra serão diferentes daqueles que são formados pela superfície da Terra. Porque no interior da Terra nós temos maiores pressões e temperaturas. E na superfície da Terra nós temos essas pressões e temperaturas mais baixas. Logo, na superfície da Terra teremos minerais diferentes dos minerais que são formados no interior da Terra. Para a identificação dos minerais, nós usamos algumas propriedades físicas e morfológicas desses minerais. Existem várias propriedades físicas e morfológicas, mas hoje eu trouxe para vocês apenas duas. Porém, nós vamos ter outras aulas falando melhor sobre identificação de minerais e outras propriedades físicas e morfológicas desses minerais. Mas eu achei interessante hoje trazer para vocês aqui duas principais. A primeira é a dureza. O que é a dureza? A dureza é a resistência que o mineral apresenta ao ser riscado. E para classificar o mineral, para utilizar essa propriedade, nós temos a escala de Mohs,
que foi criada por um mineralogista. Nós temos aqui um mineral padrão e a dureza, de forma crescente. Então, o talco, muito utilizado no nosso cotidiano, ele possui dureza 1. A gipsita apresenta dureza 2, ou seja, ela é capaz de riscar o talco, mas o talco não é capaz de riscar a gipsita, uma vez que ela apresenta uma dureza maior que ele. Assim acontece também com a calcita, que apresenta dureza 3, com a fluorita, que apresenta dureza 4, com a apatita, que apresenta dureza 5, com o ortoclásio, que apresenta dureza 6, com o quartzo, um mineral muito presente no nosso cotidiano, que apresenta dureza 7, e o diamante, que é o mineral mais duro que se conhece até hoje, apresentando dureza 10. Ou seja, todo mineral que está abaixo é capaz de riscar o mineral que está acima dele, porque o mineral que está aqui na ordem crescente, ele é mais duro, ou seja, ele possui a capacidade de riscar. Como exemplo, eu tenho aqui o diamante. O diamante ele vai ser capaz de riscar todos os outros de cima, porque ele apresenta dureza 10 e os outros apresentam dureza menor que 10. A fluorita, ela é capaz de riscar a calcita, porque a calcita apresenta dureza 3, mas a fluorita não risca a apatita, porque a apatita é mais dura que a fluorita. E assim, essa escala serve para nos nortear melhor ao tentarmos identificar um mineral a partir da sua dureza. Outra propriedade que a gente tem é a clivagem. Vamos observar nos minerais que quando eles se quebram, quando essa quebra acontece de uma forma muito regular, quando você está ali quebrando o mineral, ele sempre apresenta uma regularidade nessa quebra, ele não quebra de qualquer jeito, mas ele tem um padrão nessa quebra, essa quebra vai se denominar clivagem, que pode ser perfeita, boa ou imperfeita. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre minerais, uma introdução. Abre aqui a playlist que vai ter mais outras aulas sobre minerais, falando mais sobre a identificação dos minerais e sobre a presença desses minerais no nosso cotidiano.